Pô, eu quero começar pelo show de horror do grupo de extermínio. Eu quero comentar isso, eu estava lendo sobre isso, eu quero fazer um Porque deixar claro que eles se intitulam como grupo de extermínio, né? Eles têm tabela para matar, senador é tanto, membro do STF é tanto, eles tinham eram organizados, né? Bora ver então G1, Dani Lima falando sobre. Joga vamos. Crise num outro patamar. A PF chegou, gente, para você que está em casa, numa espécie de agência de espionagem e de extermínio. É assim que está sendo chamada. Como? Esses militares da ativa e aposentados, segundo as fontes da investigação, foram os responsáveis pelo assassinato deste advogado. Zampieri foi morto com 10 tiros. No telefone dele foram encontrados os primeiros indícios desse mega esquema de venda de sentenças, que atinge tribunais estaduais, e é uma parada grande, São Paulo afastado, atinge o TRF da 2ª região e chega a gabinetes do STJ. Só que, Mônica, na documentação foi encontrado uma tabela, que eu vou detalhar aqui para vocês, que mostra que essa agência de espionagem e extermínio, é assim que os investigadores estão chamando, cobrava R$250 mil para espionar ministros do Supremo Tribunal Federal e figuras do Judiciário. É exatamente assim que está descrito na tabela. Gente, é muito surreal. Eu vou detalhar para vocês. Figuras normais, ou seja, pessoas comuns, custavam R$50 mil para serem espionadas. Deputados, R$100 mil. Senadores, R$150 mil. Ministros / judiciário, R$250 mil. É assim que está expresso na tabela que está nas mãos dos investigadores e do... É muito organizado, né? É muito organizado. Tem tudo, né? Tem tabela, tem cardápio. É surreal, né? Gente, é muito surreal. Supremo Tribunal Federal. Essa operação foi deflagrada por ordem do ministro Cristiano Zanin. Não tem nada a ver com as demais golpe de Estado, fake news, nada. Não. Um outro inquérito. É um outro inquérito, mas, Mônica, pelo modus operandi, você vê pontos de contato. Porque são militares da ativa e aposentados, e por conta do esquema. Segundo as fontes com as quais eu conversei, esse grupo trabalhava com armamento pesado e aparelho de espionagem de acesso restrito. Nessa mesma tabela que eu estou detalhando aqui para vocês, está lá os custos envolvidos nessa operação, para justificar a cobrança de R$250 mil para espionar ministro do Supremo Tribunal Federal e integrantes do Judiciário. Locação de aparelhos temporários, casas ou apartamentos, está detalhado aqui. Utilização de garotas e garotos de programa, que são descritas, essas pessoas, como iscas. Material de disfarce. Cara, que bizarro, perucas, bigodes, né? e etc. Está aqui Meu também. Irmão, 2 é muito drones. assustador. O grupo utilizava drones para poder monitorar essas figuras, essas autoridades. Vai para um outro patamar a crise, como eu disse, é o caso mais espinhoso hoje. Você pode falar, nossa, Daniela, estão lá julgando uma tentativa de golpe. Pois é. Mas isso aqui, gente, mostra uma organização criminosa muito bem estruturada que se utilizava de material de uso restrito e de pessoas do meio militar para poder espionar autoridades. Não só vender sentenças, mas espionar autoridades. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Produtor rural, que foi o primeiro a contratar, né? O primeiro a contratar não, o primeiro que foi pego contratando. Que mandou matar o tal do advogado lá. E, cara, aí a gente cai no lodo do Brasil, né? Milico / miliciano, mandando matar, mandando vender sentença, manipulando o Estado, manipulando poderio bélico, sabe? Por terra, gente. Esse cara contratou, esse Aníbal contratou esse grupo para matar um advogado, porque esse advogado estava fazendo a defesa de um outro fazendeiro. Como que é o nome dele? Aníbal, do advogado que morreu, Zampieri. O Zampieri é o cara que morreu. É o que morreu, o advogado que morreu. Isso, o Aníbal que mandou matar. Que é um cara do agro.
Aníbal Manuel Laurindo, produtor rural e apontado como mandante do assassinato do Zampieri. Mas então, Zampieri defendia essa outra pessoa numa disputa judicial contra o Aníbal, envolvendo uma fazenda no valor de mais de 100 milhões de reais. Imagina o tamanho dessa fazenda. Eu falei na live mais cedo, quando eu apresentei o assunto, deve ser do tamanho do Espírito Santo essa fazenda, né? Porra, 100 milhões de reais? Mas então, o que eu vi, tem uma parte da matéria que fala a questão de caça comunista, que eles se auto-intitulavam isso, que tudo bem, eles se intitulavam isso, mas eles me parecem mais uma milícia, assim, né? Uma coisa que foi feita para... Se fosse para matar um cara que fosse liberal, eles iam matar. Se fosse para matar um socialista, se fosse para matar um do Partido Novo, um anarcocapitalista, eles matavam, porque me parecia que era uma organização criminosa muito parecida com uma milícia, né? Porque nem você vê... Eu estava revendo outro dia a Tropa de Elite, o primeiro, né? Não, o segundo, desculpa. O inimigo agora é outro. E é um funcionamento que se dá muito em função de crimes e principalmente de assassinatos. E eu acho que esses caras, tudo bem, eu acho que um dos negócios me parece que era o assassinato, mas eu acho que um grupo desse se reúne para cometer outros tipos de crime também, né? Porque o assassinato devia ser uma coisa que eles faziam. Porque é óbvio que você vê que tem aqui, que nem o Claudinho estava lendo, né? Que um cara do agro, um coronel... um atirador, um outro sei lá, não sei, aqui não fala as outras profissões dos caras, mas os caras, tipo, eram uma quadrilha muito semelhante, e esse tipo de quadrilha que tem principalmente, né, a origem desses rolos é no Mato Grosso, né, dessa aí, é usada muitas vezes, a gente sabe, né, para matar sem terra, para matar sindicalista, para matar... por isso que eles falam essa coisa do comunismo, não sei o quê, porque é um grupo criminoso, né? E que existe, em vários locais do Brasil. A gente sabe, por exemplo, no Rio mataram a Marielle, mataram a Dorothy, né? A irmã Dorothy, né? Nesses lugares onde tem muita disputa de terra, existe muito esse tipo de quadrilha, assim, que os caras, é realmente matador, né, cara? É gente que tá lá para defender terra grilada, para defender... E eu acho muito importante que isso esteja sendo desvendado. Eu ouvi um podcast há um tempo atrás, do All Prime, que ele estava falando sobre essa questão das vendas de sentenças, que eu acho que era em Mato Grosso. Então, talvez tenha uma ligação também com o judiciário ali vendendo sentença... Você não vai vender sentença para gente pobre, você vai vender sentença para quem tem muito dinheiro para pagar. Então, o judiciário, tem uma parte do judiciário ali do Centro-Oeste que está muito ligado ao banditismo. Assim. Isso já foi investigado, já ouvi podcast sobre isso. Então, vamos esperar se isso vai dar em algum lugar. Né? Sabe o que parece isso? Não que eu já tenha feito isso, tá? Mas eu já ouvi dizer que quando você pede alguma coisa ilícita para um dealer, vem uma tabela assim também, igualzinho. Sim. Tal substância, tantos reais. Tem um amigo meu que recebe direto no WhatsApp. Você vê? Eu nunca fiz, mas já ouvi dizer. Mas então, é meio parecido não, né? Não vamos exagerar droga com você matar. Exato. É mais barato. Muito mais grave. Sei lá, matar uma pessoa 35, do que você comprar 40 reais a grama. Não é 20 mil, 250 mil a cabeça, né? Exatamente. É mais barato. Mas é uma tabela. Aí você vai falar do PCC. Isso aí não é igual? Não, lógico, mas é igual. O crime não é só o crime do PCC, existe crime... Mas é porque todo mundo só fala do PCC, né?